Paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor e aprendemos através da palavra aquilo que é útil para o nosso ensino, também para aplicarmos a nossa vida cotidiana. No dia de hoje eu gostaria de ler com os irmãos o livro de Marcos, capítulo 6, versículo de número 45 a 51. No versículo 45 diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar, passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Nessa passagem sobre Jesus, antes dessa passagem, irmãos, nós vemos que Jesus alimentou 5.000 homens, partindo os pães e os peixes, como todos já conhecem essa passagem. E depois dessa passagem, nós vemos a continuação, né? Quando ele diz aqui no versículo 44, os que comeram dos pães eram 5.000 homens. E logo a seguir, Jesus falou para os discípulos para embarcar para o outro lado, que ele ia se encontrar com eles lá do outro lado da margem, enquanto ele se despedia da multidão. Era uma multidão de 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Então, eu creio que havia muito mais pessoas nesse lugar. E entendemos que Jesus também ele estava cansado. Por isso que ele despediu os discípulos para, como diz o versículo 46, subiu ao monte para orar. Para orar para quê? Para renovar as suas forças físicas, mas principalmente a sua força espiritual, estar na presença do Senhor para se fortalecer em todos os sentidos. Porque a nossa vida cristã, irmãos amados, não é nada sem a comunhão que nós temos com Deus. E Jesus Cristo nos ensinou claramente sobre isso. Toda vez que ele tinha algo para fazer ao Senhor que despendia muito esforço, nós não devemos nos esquecer que Jesus Cristo era Deus e ao mesmo tempo era homem. E como homem, ele também estava sujeito a se cansar. Então era necessário que ele renovasse suas forças. E ele despediu os discípulos: olha, vocês vão na frente que eu alcanço vocês. Nos dias de hoje, falar uma coisa dessa é bem simples, né? Você pode mandar os seus colegas, olha, vão na frente aí e depois eu alcanço vocês. Se você pegar um carro, você vai no instante e alcança aqueles que você mandou na frente. Mas aqui há muitas coisas interessantes aqui, entre elas está no versículo 47, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Aqui está falando do mar da Galileia. Ele era tão grande
a largura e mal se dava para ouvir o outro lado da margem. Por isso que ele é chamado de Mar da Galileia, mas na verdade ele era uma espécie de lago. No versículo 48, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Devemos observar aqui, irmãos, que no momento que os discípulos estavam no meio do mar, era tarde, mais ou menos, possivelmente umas 5 horas da tarde, digamos que fosse 5 horas. E Jesus Cristo, ele viu-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, mas algo contrário àquilo que estava acontecendo, algo que começou a perturbar aqueles homens. Devemos lembrar que aqueles homens eram pescadores profissionais. Eles estavam remando, mas estavam remando com o vento de frente para eles, ou de trás, não sei como é que eles remavam. Mas, e aqui outra coisa que eu quero colocar em relevo, é por volta da quarta vigília à noite. A quarta vigília da noite, irmãos amados, é aproximadamente no nosso horário. Seria entre 3 horas às 6 horas da madrugada. Então nós vemos algo aqui surpreendente. Aqueles pescadores, eles estavam remando esse barco. Já fazia mais ou menos umas 10, 11 horas. E eu creio que eles estavam tentando e desesperados, porque apesar de serem profissionais, eles estavam numa dificuldade que ninguém poderia socorrer, porque nenhum outro barco poderia socorrer eles, porque estariam na mesma dificuldade. Então, a única coisa que podia socorrer eles era uma ajuda divina, milagre. Esse milagre aconteceu. E quem apareceu para socorrer eles? Por volta da quarta vigília da noite veio ter com eles. Parece uma linguagem bem simples, né? Uma passagem que a gente lê. Foi no instante, Jesus Cristo veio voando e apareceu de repente para eles. Não sei como é que ele veio, mas eu tenho certeza que ele chegou na frente dos discípulos andando por sobre o mar. O único meio que poderia salvar eles é uma pessoa que não tinha dificuldade em relação àquela água, àquela tempestade. E algo interessante aqui que gostaria de colocar em relevo, diz assim que e queria tomar-lhes a dianteira, isto é, Jesus ia passando direto. No versículo 49, eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Gritaram como? Quando você vê um fantasma, você vai gritar de medo, porque é um ser sobrenatural. Digamos assim, é algo que vem da imaginação. Imagine um grupo de pescadores cansados, estafados, e de repente, naquela tempestade toda, naquela água turbulenta e tudo mais, aquele vento forte, e de repente aparecer Jesus Cristo, como se aparecesse do nada, e nada mais natural que eles pensassem que fosse um fantasma, e gritaram. Eram homens corajosos, fortes, robustos, mas no momento da angústia, no meio da tempestade, no meio de coisas sobrenaturais, eles não estavam acostumados, eles gritaram de medo. Quantos de nós têm gritado de medo hoje em dia? Quando vê algo sobrenatural, algo que não sabe explicar,
Versículo 50. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhe falou e disse: tende bom ânimo, sou eu. Não tenho medo, não temais, sou eu mesmo. Eu não vim de barco, eu vim andando, mas sou eu mesmo. Eu não sou um fantasma. Quantos de nós também imaginou que por causa desse coronavírus estão desesperados, gritaram, mas como? E agora, com essa pandemia, eu creio que o mundo inteiro nunca imaginou que ia passar por isso, e nem mesmo você ou eu, porque nós estamos exatamente no meio de uma tempestade. E é uma tempestade que está fazendo estragos, já está fazendo estragos, tirando a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas precisam ficar em suas casas por causa da quarentena, e nessa quarentena estão todos com medo, estão todos não sabendo o que fazer. E mesmo as pessoas que estavam acostumadas com doenças e tudo mais, como os médicos e enfermeiros, mesmo eles estão morrendo, alguns. E nessa hora, como é que estaria a nossa fé? Como é que está a tua fé? Será que nós temos olhado para Jesus? Ou será que nós vemos para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo? Nós não vemos socorro. Estamos todos indefesos, muitas vezes dentro da casa, não sabendo o que esperar. Se eu sair um pouco para fora, pode ser que a doença entre na minha casa, todos sejam infectados e alguns podem ser mortos. Então, muitos não estão vendo uma saída para esse coronavírus. E muitas vezes, até os cristãos, muitas vezes, mas por que Deus permitiu isso? Por quê? Mas Jesus Cristo está demorando. Pô, nós somos cristãos, o que Jesus está fazendo? Por que será que ele permitiu uma coisa tão terrível de acontecer? Tantas mil pessoas mortas. Ele não sabia que ia morrer tanta gente? Então, há muitas perguntas que aparecem na nossa mente e faz com que nós duvidemos até e pensemos, Jesus ele passou por aqui, está longe, olha só, ele está passando, não está nem aí com a minha dor, não está nem aí com a minha necessidade. Eu não sei se amanhã eu vou ter emprego, eu não sei se a minha família, eu vou poder trazer o alimento para a minha família. Aleluia! Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele nunca passa desapercebido. Ele conhece o mais profundo do teu coração e do meu coração. E ele vem na hora exata para nos socorrer. Não na hora que nós pensamos que ele deveria vir, não, porque tem que ser uma ajuda sobrenatural e tantas coisas passam pela nossa cabeça, não, porque olha só, a minha filhinha tão pequenininha, eu não sei o que vai acontecer com ela, se ela ficar infectada ou algo assim. Mas, amados, é o que o mundo pensa, mas nós temos alguém que aparece na nossa vida, que parece um fantasma, mas ele aparece sempre na hora certa. Não para nos afugentar, não para ficarmos temerosos, mas para que saibamos que ele aparece na hora exata para nos socorrer. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E aqueles que não conhecem a Jesus, pode-se chegar a ele, contar a ele os seus problemas. Amém? Diz a palavra de Deus. Aleluia. Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Ele nunca nos abandona. Ele nunca vai passar à frente de nós e vai deixar-nos de lado, abandonando-nos. Pelo contrário,
sempre vai nos proteger, Ele sempre vai nos guardar. Aleluia! Fica com essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida. Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Ele jamais te desamparará. Aleluia! Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.